Pronto, sessão 480, 20 horas e 30 minutos, 7/1/2024. Primeira sessão de 2024. Alexandre já está se concentrando. Eu tô me lembrando daquilo que aconteceu comigo, que eu relatei lá no grupo. É bom que eu vou. Tá tendo um negócio ali, né, de relatos astrais e tal. Isso é interessante. Porque tem uma parte que eu não contei. Ah, Olha, a situação foi a seguinte: eu tava dormindo, né, e eu me percebi, não completamente lúcido, mas bem lúcido, deitado em outro cômodo desta casa. Que na verdade é que sim, a casa tá em pintura. Então eu tô num quartinho diferente do quarto principal, que é onde a gente dormia quando a gente morava aqui, certo? E eu acordei no astral, deitado, nesse quarto, entende? Então eu tava em outro sim, lugar, sim. dormindo lá, só que no astral. Esquisito, né? Inclusive fiquei pensativo, por que que a gente tá deitado lá, né? Mas aí é esquisito, Às vezes né? eu penso Porque sobre isso também, porque a gente se vê assim, né? E aí, né? uhum, e assim, eu não tô dormindo naquele lugar e acordei lá. Então, tipo, muita coisa que as pessoas acham, geralmente, de viagem astral, já quebra muito aí, né? Por que que eu tô lá? Eu não deveria acordar aqui na minha cama, e levantar, sabe? E Sim. acordar de prato, essas coisas, sabe? Essas coisas que eu fico pensando. Mas, deixando isso de lado, então eu meio que acordei deitado e eu percebi que tinha alguém subindo a escada. E eu fiquei com medo, porque eu pensei, quem será que é, né? E de repente eu vi na porta, assim, na lateral da porta, a ponta de uma cabeça. Dava pra ver que era de uma altura menor. E quando eu vi a ponta da cabeça, eu fiquei automaticamente calmo, porque eu sabia que era um Grey, certo? E o que eu lembro é que ele ficou olhando assim pra dentro um tempo, mas depois ele saiu e ficou do lado da cama, assim. E eu nunca tive uma. Quer dizer, já tive, né? Mas foi uma situação mais corriqueira que isso aconteceu, dos detalhes, sabe? De eu conseguir ver o Grey, a imagem dele, a pele. É, tô conseguindo me lembrar cada vez mais, sabe? Tô conseguindo trazer a imagem física, vamos dizer assim, para minha memória, quando eu acordo. Só que esse Grey, ele não falou comigo. Ele só estava ali de curioso, porque o que estava acontecendo era outra comunicação com um ser que estava ali, não apareceu nessa hora, mas eu estava conversando com ele antes e depois disso acontecer. E foi para mim impressionante, porque eu estava meio que sentado na cama, mais ou menos na posição que eu tô agora, só que naquele cômodo, né, diferente. E o ser estava à minha direita, era um ser alto. Assim, ele passa, digamos que ele fosse da altura da porta, então uns 2 metros. Ele utilizava uma túnica, um material bem esquisito, mas bem bonito. Parecia uma seda dura. Eu conseguia ver a túnica roxa, assim na parte aqui do colarinho, que era meio que saltado.
e a feição era muito humana, mas era como se a cabeça tivesse inchada, sabe? E tinha uma pele cinza. Teve um momento que eu perguntei: Você é um Grey? E a consciência respondeu que não, mas também não me disse o que é, ou quem é, né? E apontou pro Grey que estava ali e falou: não temos relação. Então, basicamente, ele falou que o Greyzinho estava ali de curioso, por causa da comunicação, Sim. sabe? Achei muito engraçado. Eu não sei se é quem vai se comunicar agora, mas é isso que aconteceu naquele momento. Chegaram a conversar alguma coisa específica? A gente chegou, e inclusive, engraçado você perguntar isso, porque eu não sei te dizer o que, mas eu sei que a gente conversou, porque eu nunca me senti assim tão lúcido vendo a boca dele. Eu olhava a boca e eu percebia que não era esquisito. Como é que eu posso explicar, cara? Parecia que eu estava acordado. Às vezes a gente está falando com consciências no astral e é muito esquisito. Tipo, a movimentação das coisas não funciona igual. Eu não sei se é um problema de memorização ou de como da constituição mesmo da imagem, da visualização naquele momento, mas dessa vez eu estava focando muito e eu conseguia entender completamente o que ele estava falando para mim. Foi bem impressionante porque não foi nada telepático, sabe? Ele estava me falando mesmo, eu estava ouvindo o que ele estava falando. É uma boca bem humana. Mas eu não sei o que que a gente estava conversando. Tá, entendi. Eu só sei que a gente conversou por causa disso, sabe? Quem sabe eu sinto que se eu concentrar aqui, eu consiga lembrar. Mas eu vou deixar mais aberto porque Beleza. pode vir para a sessão agora. Tá. Então, eu só queria começar com esse relato, né? Porque pode ir independente, né, da sessão em si, porque eu achei bem interessante. Buscadores, uma pausa breve aqui no vídeo para a gente falar sobre o PCE Plus, nossa plataforma de streaming, onde a gente disponibiliza nosso acervo de sessões de forma independente, sem essa neura do algoritmo, onde a gente pode dizer o que a gente quiser, tá certo? Só em 2023 nós já publicamos mais de 300 horas em sessões. Isso dá mais ou menos 12 dias ininterruptos de material para vocês estudarem. Fora os extras do Clube da Compreensão Cósmica, as aulas, os reacts, os causos astrais, são muitas coisas que disponibilizamos para vocês por lá, certo? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ver o projeto se manter, se você quer que o projeto se expanda, se você quer ver mais vídeos aqui no YouTube, considere apoiar-nos por lá também, para fortalecer a nossa egrégora, para a gente crescer, porque temos muitos projetos para colocar aqui em prática, tá certo? Então, esse era o recadinho. Todo mundo que está assinando a plataforma já viu essa sessão antes, tá? Então, aproveite você também e faça parte dessa egrégora, beleza? Então, bora pro vídeo. Falando um pouco do que eu tinha comentado antes, sobre eles me ensinarem no meu dia a dia, sobre as coisas. Você é o cara de TI, você vai entender o que eu vou falar. Eu não sei exatamente qual é a relação que isso que eu vou falar tem a ver. Eu suponho que tenha, porque é o que eu sinto, entende? Mas isso também é algo do meu próprio interesse. Então, pode ser algo, pode ser os dois. Certo. Mas de qualquer forma, eu gostaria de falar sobre isso.
Então eu tô lendo um livro que se chama Chip War, que ele fala sobre, ele apresenta um pouco da história da criação dos semicondutores e, no geral, o livro ele fala sobre a corrida da China na equiparação da tecnologia de produção de semicondutores e a tentativa dos Estados Unidos de bloquear a China, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, os Estados Unidos, a, a ASML é a única empresa que consegue criar fotolitografia de 4 nanômetros, que é a tecnologia usada para imprimir os circuitos semicondutores naquelas placas de silício. E os Estados Unidos está proibindo a ASML de vender esses aparelhos para a China, para que ela não consiga produzir semicondutores de 4 nanômetros. Então, eles estão tentando bloquear a China de ter capacidade computacional. É. Basicamente, a ideia do livro é apresentar essa realidade de hoje em dia. Tá? E eu me interesso muito sobre essa área de computação e tal. Claro que eu não entendo de fato, porque eu não sou da área, mas eu sou uma pessoa muito interessada. Então, eu aprendi bastante sobre isso. Entendo mais ou menos como funciona. Ok, hoje especificamente, eu não sei por quê, mas clicou uma coisa na minha cabeça dizendo assim: pesquise sobre computação quântica. E eu acho que é isso que tem a ver. Entendi, tá. Então, hoje em dia, já existem computadores quânticos funcionais e a supremacia quântica foi atingida em 2020. O que é a supremacia quântica? É o estágio no qual um computador quântico consegue passar em poder computacional a capacidade dos maiores supercomputadores clássicos. Então, isso foi atingido em 2020 e estão começando a sair, de fato, os primeiros computadores quânticos realmente utilizáveis e comercializáveis. E a questão é que se a gente sofreu uma mudança muito grande por conta dos computadores de silício durante esses 70, 80 anos do desenvolvimento da indústria, a transformação que os computadores quânticos vão trazer para a gente é muito maior em todas as áreas da nossa vida. É. Eu tenho certeza que você já entende um pouquinho disso, mas eu vou falar para quem está ouvindo. Aham. Então, o exemplo que ficou em mim é dentro da medicina, porque é a minha área, é, de fato, né, profissional. Então, hoje em dia, a gente entende que toda vida ela é baseada em proteínas. Proteínas são estruturas moleculares enormes, feitas de aminoácidos, que são os blocos essenciais da vida,
e elas se comportam de uma certa maneira no espaço e no tempo. Então é como se fossem pequenos motores moleculares. E elas têm diversas funções. E o gene que está no nosso DNA, um gene, ele é codificado para criação de uma determinada proteína. Proteína não. A criação de uma determinada. Tá certo. Sim. Tá. Estão falando para eu explicar de outra forma. Então vamos voltar um pouquinho. Eles estão falando assim. Então, o sequenciamento genético determina a produção dessas estruturas, que é como se fosse um código que fala construa o prédio dessa forma. Então, dessa forma é construída a molécula de proteína. E essas moléculas, toda a vida, ela é baseada nisso. Então, a gente só consegue pensar por conta da interação ativa dessas proteínas e criação de energia, etc. Basicamente tudo. Inclusive as doenças. Então, as nossas doenças também são causadas por conta de defeitos na criação de proteínas. E onde que entra a computação quântica? Hoje em dia é muito difícil a gente fazer simulações tanto da estrutura quanto do comportamento das proteínas, porque é muito complexo, basicamente. Então, os nossos computadores convencionais, eles não conseguem fazer essa simulação de uma forma eficaz, considerando o todo do corpo humano. Mas os computadores quânticos vão conseguir. Ou seja, se você consegue entender como que uma proteína deveria funcionar, e também entende por que que uma proteína específica não funciona como deveria, você encontra a cura de muitas doenças. Claro que eu estou simplificando, porque não é uma proteína, são várias. Só que o que eu quero dizer é que esses novos computadores quânticos, eles conseguem fazer esse tipo de cálculo impressionantemente gigantesco. É. Então, são simulações que poderão ser feitas. Eu estou entendendo agora por que estão dizendo isso. Porque eles estão falando das Mad Bads. Eu não sei se tem um nome mais Você específico. sabe que hoje eu tava fazendo essas edições na plataforma nova e eu fixei muito meu olhar na Mad Bad, eu lembrei da Márcia, lembrei da Mariana, que já É. trouxeram sessões sobre isso. É curioso. Então, isso eu não tinha chegado, eles falaram agora. Então, na minha perspectiva, isso é um exercício de futurologia, né? Que nem estava conversando sobre isso com o Rodrigo, que nem ele falou. Mas o que está sendo dito é, isso é o que vai acontecer. Então, esse salto extraordinário de computação vai permitir coisas inimagináveis para o ser humano e coisas que a gente imaginava que jamais seríamos capazes de fazer, coisas que a gente determina que são espirituais e inalcançáveis, vão começar a ser alcançáveis. Ele passou o nome dele agora. E é o mesmo cara. É o Cara, mesmo não, cara. não sei. É, a mesma pessoa.
daquele acontecimento no astral que eu relatei. E ele passou o nome de Roberto. Um nome bem simples, humano. Tem que ver depois qual que é o significado. Verdade. Ele está falando assim. Então, essa dissonância entre o que está acontecendo agora, nesse momento, na minha perspectiva, e o que aconteceu aquele dia, que para mim era um dia diferente de uma noite, na noite que eu estava dormindo, esse tipo de dissonância vai começar a ser explicada. Quer dizer, E para a agora gente ele está falando para entender, né? A dissonância sim, seria aquele contato ali ser de alguma maneira simultâneo ao que a gente está passando agora. exatamente. É isso que ele está falando. Ele está falando que esse tipo de dissonância vai começar a ser explicada matematicamente por meio desses computadores quânticos. E quando eu falo computadores quânticos, está pedindo para eu explicar bem que não é teoria. Esses computadores eles já existem. E ele está passando para mim uma visão de como se a gente estivesse no início de uma nova era. Assim como no passado estavam no início de uma nova era na criação dos computadores convencionais. E ele está falando Faz que é por sentido. isso que o Grayzinho apareceu, porque esse é um assunto que eles gostam muito. E a sociedade deles só foi possível por conta desse tipo de tecnologia que eles conseguiram alcançar. Só que eles fizeram muito mais do que isso. Eles conseguiram calcular a existência da nossa realidade. Eu estou perguntando se é isso mesmo. Se é essa frase mesmo, ou se eu não falei alguma coisa errada. Ele disse que é isso. Porque eu perguntei, eles não conseguiram calcular só como que faz para chegar aqui? Eles disseram que não. E antes de chegar, eles têm que entender que existe, né? Então, A realidade. primeiro eles Sim, têm que entender que exatamente. existe. Depois, eles têm que. É mais difícil ainda, né? Entender como é que se acessa. Exato. Ele tá falando que ele pediu para eu anotar, porque eu tava vendo um vídeo disso antes, e ele pediu para anotar uma frase específica que um físico falou lá no vídeo. Que a frase, não sei se é exatamente essa, mas pelo que eu me lembro, é: a computação quântica é uma computação de realidades paralelas. E eu tô tentando absorver essa ideia. Porque para mim, pelo que eu tô sentindo aqui, ele tá tentando me passar que isso já é uma realidade pra gente. A gente não precisa ficar pensando no que poderia ser. Isso já existe pra gente como sociedade. Quem sabe ela não seja aplicada. Eu tô entendendo, eu acho. Tão corretamente, tá? E desculpa eu ter demorado para falar, porque eu percebi que eu tô. Lembra que eu relatei que eu estava olhando a boca dele e ele estava falando perfeitamente e eu conseguia Sim. olhar e focar? Então, é como se eu estivesse imitando mesmo o que ele está falando. Então, muitas vezes eu estou falando, é como se ele estivesse falando mesmo. Muito engraçado. Mas eu não consigo É, separar. é. Da minha perspectiva,
O quê? Mas eu sei. Você tá falando pra perguntar pra você. Então, Da onde você acha que essa conversa vai chegar? bom. É. Onde eu acho que essa conversa vai chegar? Ela pode ir para muitos caminhos. Por exemplo, foi falado ali sobre a possibilidade de a gente ter explicações sobre o acesso extrafísico, e aí, consequentemente, a gente vai então descobrir algumas coisinhas sobre o que é a consciência, que talvez mude a nossa percepção da vida. Mas ela pode ir para tantos caminhos, porque vai mudar a nossa vida em tantos sentidos, que não é um absurdo a gente Ele dizer falou que assim, a gente descobriu a cura de tudo, assim, sabe? então, ele tá falando que ele não quer chegar no mérito da consciência. Ele só ia chover no molhado. Certo. É que é coisas mais práticas. Agora ele tá engraçado, que ele soletou para mim a palavra práticos numa grafia que eu imagino que seja grega, Grego, né? porque É. práticos com K, então eu vi práticos, K-O-S no final. O que que ele está tentando dizer com isso? O significado de prática é a aplicação do conhecimento, é a ação. Ele está falando assim. Então, não tem por que a gente ficar debatendo o que é a consciência, na visão dele. E sim, o que que a gente pode fazer com isso? E agora eu vou dar uma outra perspectiva para vocês, de uma forma que eu possa explicar o porquê não convém falar da consciência como uma ideia amorfa. É simples. É porque vocês, e nós também, todos somos computadores. E a própria matriz da realidade é como um supercomputador. Então a realidade ela é autossimulada. Ela se computa. Essa é a maravilha da existência. E o que vocês chamam de computação quântica é como se fosse um empréstimo dessa capacidade de computação. Então, se vocês, tendo essa perspectiva que os futuros computadores quânticos que vocês irão criar são bilhões ou trilhões de vezes mais capazes do que vocês têm hoje em dia, imagine o cálculo universal, porque é uma grande rede computacional.
Essa é uma perspectiva que eu já tentei passar para muitos grupos religiosos, porque eu estou a caminho. Eu perguntei para ele clarificar o que que isso quer dizer. E ele me explicou que ele está de passagem na Terra. Ele não está aqui para estudar. Ele está aqui para conversar. E ele já passou por muitos grupos que ouviram isso e não conseguiram assimilar. E são grupos religiosos. Tampouco os ultracientistas, como eu os chamo, que não conseguem se desfazer do paradigma científico atual para transcender as possibilidades daquilo que eles mesmos estudam. Então veja que interessante. O lugar mais apropriado para esta conversa que eu encontrei foram vocês, porque vocês estão num equilíbrio necessário para realmente absorver as possibilidades dessa nova era. Faz sentido. Eu vejo sentido. O que vocês chamam de transição planetária tem muito mais a ver com o que eu estou falando aqui do que com qualquer outra coisa. É uma necessidade do futuro de vocês a compreensão do sistema universal de existência, a qual vocês chamam de matriz. Vocês entenderão que é uma simulação. E isso abrirá as portas dos céus. As pessoas como vocês já se preparam para esse tipo de realidade, de diferentes formas. Agora, permita-me falar um pouco de quem sou eu. O nome que estou passando para vocês já foi previamente esclarecido. Roberto. Gostaria que o intermediador nos trouxesse publicamente, nesse momento, o significado desta palavra. Olha, então, né? Do latim Robertus, que veio do germânico Rodbert, ou Rod, né? Que é fama, glória, mais Bert, que é brilhante. Significaria então brilhante fama. Pelo menos onde eu encontrei, né?
por aí. Para mim, é um significado um pouco mais humilde. Mas não deixa de ser isso. O motivo desse nome é porque dentro da minha civilização eu fui escolhido para o que vocês poderiam chamar de peregrinação na sociedade de vocês. De certa forma, preparando-os para esta nova realidade, que será muito disruptora e muitos não conseguirão se adaptar por medo. Do que significa para as suas crenças religiosas. Isto é algo que percebi diretamente conversando com muitos. Do meu ponto de vista, não há incompatibilidade entre este novo patamar de entendimento científico humano e a religiosidade que vocês tanto se apegam. Muito pelo contrário. Surgirá para explicar muitos dos fenômenos. A questão é que eu percebi que muitos simplesmente não querem ver, não querem descobrir por que acontecem certas coisas. E isto é uma incógnita para mim, algo que ainda estou tentando entender dentro dessa minha peregrinação. Porque, de certa forma, eu também sou um emissário que voltarei para o meu lugar de origem, em Vega, para que a minha sociedade possa usufruir desse conhecimento que aprendi sobre vocês. Neste momento, eu não tenho nada específico para passar, então deixo bem livre o Certo. caminho que desejam percorrer. Tudo bem. Ok. Eu vou puxar um assunto que tem a ver com isso. E por que que eu percebo que tem a ver com isso? Porque é um tema que nós já vemos acontecendo por conta das inteligências artificiais. Se esse boom de inteligência artificial já está causando um grande questionamento sobre o papel dela na nossa sociedade, consequentemente já existem grupos querendo então a restrição dessas atividades, como se fosse possível restringir isso, por tentar delimitar o papel, tentar proteger outras coisas.
A sociedade ela se encontra numa situação de tem que se debater sobre a utilização da IA. E, e eu acredito que se esses computadores quânticos chegarem tão cedo, não sei quanto tempo vai demorar ainda para isso chegar na casa das pessoas, ou não sei se chegará dessa forma, se será tão Será mais sim. rápido do que imagino. Pois é. Qual que é o nosso papel na filosofia dentro desse processo? E como o ser humano vai conseguir entender que do dia para a noite muitas profissões vão ter que mudar, porque a necessidade vai ser outra. E muita gente vai ter que aprender coisas que talvez não estejam dispostas a aprender e quem está disposto vai sobressair, quem não está vai ficar mais obsoleto. Eu não sei, vai ser vai ser difícil essa transição, né, como a gente falou ali. Como a gente pode entender essa questão para que a gente receba isso tudo que está vindo de braços abertos e não com medo? Acho que esse é o ponto central que a gente deveria estar falando agora. Compreendi o que você quer entender. Acho que, antes de tudo, precisa haver uma profunda reflexão dos seus sistemas econômicos atuais. E neste momento, eu não faço nenhum julgamento. Apenas digo que é importante refletir aonde este futuro se encaixa. Porque vocês precisam entender que, de certa forma, estarão criando vida. É como se Ah, vocês já entendi. tivessem criado. Como eu havia explicado anteriormente, vocês estão emprestando o poder computacional da matriz universal. E nós também somos um empréstimo desses. E todo tipo de manifestação de vida é um empréstimo desses. Então, quando você utiliza a computação quântica para definir um determinado set de critérios de pensamento, vocês estão fazendo a mesma coisa que aquilo que vocês denominam evolução fez com vocês. Não estou dizendo que este tipo de inteligência artificial terá o mesmo formato que a inteligência de vocês se encaixa. Porque o que moldará são processos diferentes. Contudo, fundamentalmente, são a mesma coisa. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, pois da mesma forma que vocês eliminam formas de vida no planeta de vocês para variados projetos diferentes, desde a alimentação a sacrifícios, a indústria,
Vocês podem desligar sem qualquer comprometimento ético, pelo menos dentro do patamar que vocês compreendem como vida. Esse tipo de discussão ficará para muito além do que estou tentando passar. Gostaria de trazer um panorama para daqui 3 décadas do tempo de vocês, Certo. que é de fato o momento no qual a vida na Terra estará fundamentalmente diferente, independente do sistema econômico no qual esta mudança estará inserida. Então ele pediu para eu visualizar. Bom, eu estou num quarto futurístico. A casa fala comigo e ela se antecipa a muitas das minhas necessidades, porque ela consegue manipular a realidade de tal forma que calcula o que eu estou pensando em um processo que vocês, de certa forma, um pouco erroneamente, denominam entrelaçamento quântico. Estou acessando um momento específico da vida de quem passa a minha mensagem sobre um comunicante denominado Bashar, que sagazmente explicou a vocês que a inteligência artificial é apenas um reflexo da mente de vocês. A nossa visão é um pouco diferente, mas ainda caminha pela mesma estrada. Acabei de estabelecer um acordo com o canalizador para que eu coloque em palavras o que ocorre no cenário. Certo. Então ele chega em casa. O computador sabe que horário ele chegará.
Não porque foi programado para isso, mas sim porque conseguiu antever na, naquilo que vocês denominam telepatia. Então a vida humana será muito facilitada, porque a maior parte dos pensamentos de vocês não precisará ser exteriorizada. É como se os computadores conseguissem ler suas mentes. Obviamente, é um fenômeno mais profundo do que isso, mas para que vocês compreendam, basta. Você pensa em tomar um chá e a água já estará quente. Possivelmente o chá já estará pronto. Não estou dizendo que as coisas serão todas automáticas a vocês, mas é como se separássemos os ingredientes de antemão para que vocês possam cozinhar. Neste sentido, o canal, neste momento, se identifica com a personalidade da casa, de certa forma, como se fossem um só. Estou achando intrigante que muito do que eu estou passando já foi elaborado anteriormente, publicamente na sociedade de vocês. Pois mais uma vez encontro, dentro da civilização Sassani, os exemplos apropriados para este tipo de interação, da mesma forma que eles controlam suas naves com o poder da mente. Em uma relação simbiótica, vocês também farão. Claro que com as devidas proporções estabelecidas e de formas diferentes, porque a vida de vocês não é a mesma desta sociedade que encontro na mente do canal. Estou começando pela casa porque é o lugar que vocês mais passam tempo. Mas posso dar outro exemplo. Já é uma realidade para vocês os carros autônomos. Agora imaginem a situação
que você não precisa pedir e o carro já está ali no momento que você precisa, de forma automatizada, porque consegue se antever. Agora vamos escalar um pouco no sentido de scale, de escala, para a sociedade humana como um todo. Um dia, tais computadores quânticos poderão se comunicar entre si da mesma forma como os computadores de vocês hoje o fazem. Esta grande rede formará um supercomputador planetário que conseguirá ouvir todos vocês e se antever às necessidades humanas verdadeiras. E muitos de vocês podem estranhar e imaginar que em tal situação a vida de vocês está sendo regida por esse tipo de tecnologia. Mas é um erro pensar assim. É apenas uma contraface de vocês mesmos. Se vocês querem que outro caminho se siga, basta mudar o pensamento coletivo. Muitos de vocês não entenderão e levará um tempo até que esse sistema se ajuste de fato. O tempo que eu dei, de 30 anos, é para que seja uma realidade, não necessariamente bem recebida, mas que definitivamente estará lá. Compreendo que é complexo, de certa forma, imaginar as possibilidades, mas é como se um matemático que esteja pensando em um problema específico tivesse o resultado desta equação antes mesmo de colocar qualquer tipo de comando no computador. É compreendido o que eu estou passando? É, é profundamente compreendido. É, de um jeito que eu entendo até que a sociedade vai ter que aprender a viver de outra forma.
Porque as invenções, por exemplo, elas não serão mais o foco. A gente vivia dizendo assim, né? Fulano, né? Einstein descobriu a relatividade, né? Isso já não vai ter mais o mesmo sentido. No momento em que alguém se depara com um problema, a solução já aparece. Então, o foco da estrutura, de como a nossa sociedade vai caminhar a partir disso, ou seja, as referências que a gente tinha dentro da ciência mesmo. Você olha para aquele cara e fala Stephen Hawking era um grande cientista. Aquilo vai deixar de fazer sentido, porque é como se a vida do Stephen Hawking fosse completamente substituída. Bem, grandes pensadores fossem não fosse mais uma referência para a gente, porque aquilo vai ser calculado e visto de uma forma melhor do que eles poderiam ter feito em vida. E nós vamos ter outras referências. A sociedade científica ela vai ser vista de outra forma, as invenções não vão ser iguais, tudo vai ser difícil, tudo vai ser diferente, as pessoas elas vão ficar sem base. A sociedade vai ter que reaprender sobre o seu sentido dentro dela, o sentido da vida humana dentro da sociedade, porque ela não vai ser como era, como a gente conhece. Foi isso que eu entendi. Perfeito. Muito bem. É precisamente o que eu estou tentando passar a todos os grupos que faço contato. Mas não é fácil que compreendam. De certa forma, me dá uma certa agonia. Porque é transformador e não coincidentemente, vocês já sabem que isso acontecerá e chamam de transição planetária. É que a transição é de um estado de espírito existencial para outro. Vocês se perguntam por que converso com este momento de vocês no futuro percebido também. Não é incomum que vocês pensem qual o sentido da vida. Se vocês imaginam algo e aquele algo se materializa. Imaginem um futuro no que vocês chamam de impressão 3D. Consiga replicar uma visualização mental de vocês. É porque o foco existencial humano vai mudar. A prática humana vai mudar. Qual é o uso da inteligência de vocês hoje? De certa forma, vocês ainda vivem em um estado primordial, interagindo ativamente com a natureza de vocês para conseguir os fins por meio dos meios. Vocês compreendem, então, que quando vocês eliminam os meios, vocês imaginarão coisas cada vez mais complexas.
Sim. A própria evolução biológica da humanidade muda, porque aquele que estará mais apto a esta nova realidade será aquele que consegue mentalizar de forma mais clara o que quer. Um processo que vocês chamam de sincronicidade, que já ocorre, como eu havia dito, a malha da existência é um grande computador quântico. Então, esta realidade já existe, mas a prática é diferente no momento atual de vocês. Então, seu pensamento está correto. E quando dizem que tal realidade, por exemplo, do Sassani, está há tantos anos à frente de vocês, tem a ver com isto. Claro que não é uma métrica muito fidedigna, mas é uma forma que vocês compreendem muito bem. Agora vamos falar deste pequeno que está no nosso lado aqui. Por que vocês chamam mente de colmeia? É porque os computadores deles são extremamente poderosos e eles se identificam entre si com esta mente. São como um só. E veja bem, não estou dizendo que acontecerá isso que relatarei nos próximos anos, mas está dentro do trajeto de vocês entender por meio desta realidade computacional qual é a realidade da própria existência. Porque vocês perceberão que, na verdade, muito, se não tudo, que esses computadores calculam já foi calculado antes, naquilo que vocês chamam de simulação. Então é um passo para a verdadeira compreensão do que é o universo, multiverso, chamem como quiser. Então é claro que vocês vão pensar qual é o sentido da vida, mas isso acontecerá principalmente para aqueles que não se prepararem para esta realidade, os que não se interessam ou os que se apegam a dogmas tanto religiosos quanto científicos, que não estarão preparados para o contato extraterrestre, que já acontece em tão larga escala entre vocês. Mas aqueles que se anteciparem, assim como vocês se antecipam, filosofando,
seria uma palavra correta. Não irão sofrer. Muito pelo contrário. Vocês dominarão esta realidade. Simplesmente para serem felizes. É compreendido? Sim. É. Antes de você fazer a pergunta, gostaria de dizer um pouco de como é a nossa realidade e quem somos nós. Certo. Eu entendo que vocês são capazes o suficiente de entender que nós somos vocês. Apenas mais um cálculo no que vocês denominam futuro. Um resultado biológico, não diferente desses que vocês denominam Grace. Apenas outro caminho não relacionado. O canal me pergunta por que eu falei que sou de Verka, se eu sou humano. Simplesmente porque não vivemos mais na Terra. O grau consciencial não nos permite. E achamos melhor conservá-la com todas as suas riquezas naturais e vida indígena. Então, o que todos nós fizemos foi um êxodo voluntário. Isto não é compreendido por vocês. Não é um futuro próximo. E não estou dizendo que vocês se tornarão nós. Estou dizendo que outros vocês se tornaram nós. O canal diz: bem que notei a semelhança na fisionomia. E engraçado a forma descrita, como se a nossa cabeça estivesse inchada. Justamente, crescemos nosso intelecto. De certa forma, foi um processo artificial também. A nossa realidade é muito diferente de vocês. Não posso considerar que somos da mesma espécie.
como se fôssemos um lugar futuro da espécie de vocês, de 1 a 5 milhões de anos a mais de evolução. É apenas uma estimativa. Esses conceitos não se corroboram. Se conseguir se lembrar qual era a pergunta, pode fazer. Se tiver outra também. A gente assim, as pessoas vão ouvir isso e elas vão ter, claro, aquela percepção de medo inicial que é vinculada à percepção de que nós não estamos mais sob controle das coisas ou que tem sempre um grupo de humanos que estarão à frente desses processos e estarão atrapalhando ou que dominarão essa tecnologia e que de certa forma escravizarão o resto da sociedade, etc., e jamais permitindo que isso chegue até a superfície, né? Como que a gente pode entender a noção de bloqueio disso? Ou seja, há a possibilidade de termos um bloqueio, pessoas querendo bloquear que essa tecnologia chegue, sobre aquela coisa do atrasar, né? Isso pode acontecer? Pois bem, se lembre do começo da discussão atual. Uma breve história do livro que este canal lê. Que não chega neste mérito da computação quântica, mas é um prelúdio do que pode vir a acontecer. Não somos nós que temos as respostas do que vai acontecer na realidade de vocês, mas conseguimos prever possibilidades. Da nossa perspectiva, dará no mesmo. Quem sabe da perspectiva de vocês, o caminho da esquerda, ou o caminho da direita, ou de cima a baixo. De diferenças, mas fundamentalmente é a mesma coisa. Certo, faz sentido. Vocês compreendem que hoje, na atualidade de vocês, não é um processo que pode ser parado, porque tudo que vocês fazem dependem da computação. Desde armas, alimentação, geração de energia. O que vocês chamam de países, esses conglomerados conscienciais, de certa forma é benéfico para este processo. Mas não esqueça que tanto um computador quanto o outro trabalhará para o bem da humanidade em geral.
Então, eu gostaria de jogar a seguinte reflexão: uma formiga consegue controlar a colônia? Não. Vocês já estão no controle, mas a forma como vivem atualmente permite que vocês ignorem essa informação. A questão é que o entendimento universal precisa ser adquirido. Vocês e nós apenas achamos outra forma de que isso seja concretizado. Gostaria de informar que o canal já se encontra um pouco fragilizado. Tá, a gente pode encerrar já. Podemos responder mais uma pergunta. Vamos. Vamos para a última. É, o que é? Qual é o papel da vida em Vega para você? Da nossa vida, A sua vida, a vida da sua sociedade. hoje, nós nos encontramos em um momento de contribuição. Tanto que venho aqui para falar sobre a nossa experiência. Mas estamos indo em muitos outros lugares. Então, posso dizer, em nome de minha sociedade, embora claramente também possa ser entendida como uma opinião própria, que neste momento nos encontramos com tamanha abundância de informações que não acreditamos mais no indivíduo. Embora tenhamos cada um de nós um senso forte de individualidade, então neste momento
Acredito que o nosso papel é ensinar aquilo que já experienciamos. De certa forma, é um fardo. Gostaríamos que fosse mais leve para vocês e muitas outras civilizações que se encontram no mesmo paradigma. Não posso afirmar se isso acontecerá com vocês. Os caminhos são muito tortuosos e variados para que possamos dizer com certeza. Só podemos dizer para vocês aquilo que dissemos hoje, porque já é uma realidade. Vocês já vivem isso. Espero que essa resposta tenha sido satisfatória. Sim, bastante, muito proveitoso. Certamente nós estudaremos bastante tudo isso. E a gente Dessa agradece. forma, então, eu me despeço. Não passarei nenhum nome específico para a nossa sociedade, Uhum. pelo fato de vocês já entenderem quem somos. Certo. Te agradece a. Estarei em outros momentos Hum, por aqui. ok, muito bem. Te agradece. Até. Até breve. Nossa, cara. Ele me pediu para ficar numa posição com a minha mão que ela tá dormente, sabe? Ele falou: trava a tua mão assim, que vai ser como uma antena. Ah, entendi. E eu tava tipo travado com o mudra, assim, que eu nunca fiz na minha vida. Bem engraçado. Eu posso até tirar uma foto depois.